E aí, galera, gravando essa última videoaula, não aguento mais, nem vocês, né? Mas é assim mesmo. Galera, vamos lá. Nessa aula eu vou falar sobre a indústria cultural. Foi um dos temas que eu tratei nesses últimos dias com vocês. E é um tema tanto da filosofia quanto da sociologia, né? Muito importante para a gente entender um pouquinho, inclusive, de como é a vida em sociedade hoje em dia, com todas essas redes sociais e as campanhas de divulgação de informações na internet e tal. A indústria cultural, de certa forma, foram os primeiros passos, né, que o sistema capitalista arrumou para utilizar os meios de comunicação para difundir ideias, difundir um determinado tipo de cultura e de arte, mas principalmente ideias, né? Ideias para a gente consumir mais, para a gente ostentar, para a gente jogar no tigrinho. O que você imaginar, a indústria cultural tem a capacidade de fazer, né? A indústria cultural tem a capacidade de nos manipular. E aí, como é que aconteceu isso, né? Primeiro, é importante a gente entender que a industrialização, né, ela começou mais ou menos em 1750. E o que foi a industrialização? Foi justamente o surgimento das primeiras indústrias e a expansão desse sistema que transformou demais as sociedades humanas, né? A gente pode entender que a indústria ela tem como objetivo principal aumentar a produção de mercadorias, né? E, consequentemente, o lucro dos donos das indústrias, né? Então, se eu tenho uma indústria de canetas, quanto mais indústrias eu fabricar, mais eu vendo, mais eu ganho dinheiro, né? E antes das indústrias, como era que funcionava? A produção dependia praticamente do trabalho humano e, vez ou outra, quando possível, da força animal, né? Ou seja, demorava, né? Vamos imaginar um sapateiro, né? Na época que não havia indústria, para você fazer um sapato, quantos dias será que não eram? Né? Matar o animal, curar o couro, separar o material que vai precisar, linha, costura, não sei o que e tal. Eu nem sei, na verdade, né? Como é que faz manualmente um sapato. Mas vejam, hoje em dia são produzidos milhões de sapatos todos os dias. E aí a indústria é justamente isso, né? Aumentar a produção de mercadorias. Meu Deus do céu, o cabelo dela. Aumentar a produção de mercadorias para aumentar o lucro do dono da indústria, certo? E aí, posteriormente, né, alguns filósofos perceberam, né, os dois mais famosos no caso, eles se chamam Adorno e o outro tem um nome bem difícil, eu vou procurar aqui para ler direitinho. Mas a filosofia e os filósofos, eles perceberam que o sistema capitalista, esse sistema, né, de produção, de consumo, né, de obtenção de lucro, ele estava alcançando uma nova esfera da sociedade, né? A industrialização, que produzia somente mercadorias, passou a influenciar, né? Passou a abranger também a produção artística e cultural. Então vamos imaginar o seguinte: antes do surgimento da indústria cultural, que é justamente essa lógica da indústria dentro da arte e da cultura, como era que funcionava? Havia dois tipos de arte ou de cultura, né? A cultura erudita e a popular, certo? A erudita, o nome já sugere, né? Ela exige uma erudição, ela precisa de um estudo, ela precisa de muito tempo para ser produzida. Ela é transmitida em grupos muito específicos, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de arte. Vamos imaginar o seguinte: a ópera, o balé, a música clássica,
Isso tudo são exemplos da cultura erudita, da arte erudita. Imagina uma ópera, né? A ópera, além dos cantores, que são atores também, tem o figurino, tem a iluminação, tem cada instrumento da orquestra, que são dezenas de instrumentos, tem ensaios, todo mundo tem que saber ler partitura muito bem, tem que ter ensaios e ensaios e ensaios. Vejam, a arte erudita, ela exige tempo. Ela exige tempo para ser produzida, certo? E também uma certa dedicação, um certo investimento para você aprender essa linguagem, né? É isso, não é todo mundo que sabe ler partitura, por exemplo, né? Você tem que ou entrar de uma escola de música pública ou pagar para aprender. Já a arte popular, o nome já sugere também, ela é popular, ela é do povo, né? Então, ela acontece no dia a dia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, uma escola de samba. Imagina um casal que se conhece numa escola de samba, que mora perto da escola de samba e se casa, e aí os filhos crescem convivendo, né, semanalmente com a escola de samba, porque os pais são frequentadores, então as crianças frequentam também e aprendem muito rapidamente a tocar um instrumento mais simples, mas depois vão complexificando e quando vê daqui a pouco esse tipo de arte está sendo transmitida de geração em geração no dia a dia das pessoas, né? Então veja, enquanto a arte erudita ela é um pouco fechada, né? Não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de arte, é mais difícil. A arte popular ela diz respeito ao povo, à vida no seu dia a dia, então as famílias passam para os seus filhos esse gosto por esse tipo de arte. É uma arte que canta o seu dia a dia, então a gente vê, por exemplo, nas escolas de samba, por exemplo, um dos principais temas, principalmente nos últimos anos, tem sido os orixás, ou então as entidades das religiões de matriz afro-indígena. Vejam, isso aí faz parte da vida dessa comunidade, né? Da relação que eles têm com essas religiões e tal. É mais difícil ver isso na cultura erudita, certo? Então os temas principais são diferentes também. Mas vejam, são formas distintas de se fazer cultura, de se fazer arte. E antes do surgimento da indústria cultural, é meio que os dois tipos de arte que existiam. A indústria cultural ela é diferente. A indústria cultural ela tem a lógica da indústria, certo? Ou seja, aumentar a produção para gerar mais lucro, só que utilizando a arte e a cultura. Então, como é que funciona isso? Vamos imaginar o seguinte, dentro de uma indústria, né, de mercadorias de caneta, né, vamos supor o seguinte, eu sou um funcionário de lá e o meu único trabalho é fazer isso aqui, ó, tum, e aí existe aquela esteira, né, comum dentro das indústrias, onde os produtos vão passando e eu pego um e faço isso, e aparece outro e eu pego e faço isso, e é esse o meu trabalho, dentro dessa linha de produção das canetas, por exemplo, certo? Como é que isso é utilizado na arte? A arte não é um produto material, né? Então, como é que funciona? É também utilizando a repetição, da mesma forma. Então, aquele tempo que a música erudita necessita e exige, né, para se pensar em tudo, dentro da indústria cultural não existe. A ideia é produzir muita cultura, muita arte, para gerar muito lucro. Então, o que é que eles fazem? Repetem trechos, repetem estilos, repetem barulhinhos. Atualmente, o brega funk, para mim, é tudo igual, esses MCs, certo? Por quê? Porque eles fazem parte dessa lógica da indústria cultural. Então, o sonzinho do chicote, né, que está sendo muito utilizado pelos MCs todos. Daqui a pouco vai aparecer um outro sonzinho e o chicote vai deixar de ser utilizado, vão utilizar esse outro, sei lá, um latido. Depois vai tirar o latido, vai ser alguma outra coisa. E aí vai ser repetido em vários artistas, em várias músicas. Não existe mais aquele processo demorado que a criatividade exige, né?
Então a arte, né, os filósofos estavam avisando que a arte e a cultura estavam sendo, de certa forma, abafadas, né? Dentro da lógica de aumentar a produção, a criatividade não cabe. Então a arte e a cultura estavam se tornando uma mercadoria como outra qualquer para gerar lucro. Ela era produzida muito rapidamente e o objetivo dela é gerar lucro. E aí eu falei para vocês, o TikTok mesmo, ele é um grande difusor da cultura de massa, né? Dessa cultura que é produzida na indústria cultural. As dancinhas, não sei o que, tal, o chicotinho, tudo isso, vocês percebem que vocês imitam isso tudo, vocês ficam repetindo isso, vocês mesmos não têm muito tempo para exercitar a criatividade de vocês. Se vocês querem fechar no TikTok, vocês vão imitar a dancinha dos outros, vocês vão dançar muito bem os estilos que eles lançam, mas o espaço para a criatividade, o incentivo para a criatividade não tem. Vocês consomem essa cultura, mas daqui a pouco vai aparecer uma nova e vocês vão consumir também, e assim vai indo. A indústria cultural, ela além de divulgar a cultura de massa, né, que é essa cultura produzida pela indústria cultural, ela também divulga ideologias. Né? O que é uma ideologia? Uma ideologia, a gente, de uma forma bem simplificada, a gente pode entender que é o compartilhamento de uma ideia. O racismo. O racismo pode ser considerado uma ideologia que considera as pessoas brancas superiores às pessoas negras. É uma ideia que é compartilhada dentro de uma sociedade. Isso é uma ideologia. E aí, o que filósofos perceberam? As ideologias podem ser construídas e difundidas. Como é que funciona? Os meios de comunicação, né, eles são os principais divulgadores da cultura de massa. Então, primeiro jornais e revistas, rádio, depois a TV, atualmente as redes sociais, né? Esses são os principais meios em que a cultura de massa é transmitida, certo? Só que aí, imagina só, uma música. Eles não, mesmo que ela esteja nesse esquema da produtividade, né, veloz para gerar mais lucro, eles não jogam só a música. A música passa uma mensagem também. Né? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês os vídeos, um vídeo de uma reportagem mostrando as músicas que falam sobre o tigrinho. Diversos artistas no Brasil hoje em dia usam em sua música uma referência ao jogo do tigrinho, né? Seja valorizando, falando que você ganha, ou que ganhou e que agora vai bancar farra, não sei o que, ganhou no tigrinho, ou então falando que perdeu tudo no tigrinho. Mas vejam, os meios de comunicação, eles não estão só transmitindo uma música, eles estão transmitindo uma ideia, né? Um sonho de que eu vou ganhar um dinheiro fácil, sem precisar trabalhar, que nem o cara da música está contando, e aí eu vou poder curtir. Pode parecer besteira, mas a gente é influenciado demais por isso. Na Alemanha nazista, Hitler, ele utilizava os jornais da Alemanha da época para difundir a ideia de que judeus são seres inferiores, né? Como é que ele fazia isso? Ele começou a difundir imagens que representavam judeus, né? Eram desenhos de um homem, só que esse homem tinha um rosto de rato. Então, divulgavam hoje, amanhã era outra imagem, depois de amanhã outra imagem, e aí a semana toda, e aí o mês todo, e o ano todo, e aí a população tendo acesso a essa imagem de que mostrava um judeu com cara de rato. Isso vai criando na população a ideia de que judeu é um rato e que tem que ser sim exterminado. Então, os filósofos perceberam que as ideologias elas podem ser construídas e difundidas. Por quem? Porque tem muito poder, né? Pelos donos dos meios de comunicação, pelos políticos, por grandes empresários. Eu falei para vocês sobre o CLT, né?
O TikTok difundiu e difunde atualmente, né? É muito comum a gente ver uma juventude aqui no Brasil que é 100% contrária ao CLT. E eu perguntei para vocês, né? E a grande maioria de vocês realmente falou que não quer ser CLT de jeito nenhum, porque é muita exploração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que muitos de vocês nem sabiam o que era ser CLT. Sabiam que não queriam ser, né? Mas não queriam ser de jeito nenhum. E eu falei para vocês que isso é muito delicado, certo? Porque vocês estão abrindo mão dos direitos de vocês. Quem ganha com isso? Os grandes empresários, né? Os grandes empresários que vão ter agora um gasto a menos, que é, por exemplo, com o INSS dos seus funcionários, né? Então, vocês, de vontade própria, estão abrindo mão dos direitos que a classe trabalhadora demorou décadas para conquistar. Vejam, é muito comum no TikTok a gente ver uma galera, eu vi hoje, né? E compartilhei inclusive no Instagram, um vídeo de uns adolescentes falando que estudar é ruim, é sem futuro, que você tem que empreender, porque se você quer, você consegue, não tem dessa de que é difícil, você vai, você faz sim e tal, e para que estudar? E eu também não vou ser CLT, que eu não vou ser explorado e receber tão pouco e tal. Vejam, as pessoas que estão divulgando essa ideia, no geral, a grande maioria delas são herdeiras, né? Os pais têm condições. E aí elas podem realmente se dar esse luxo, né? De arriscar e tal, porque eles têm as costas quentes, vamos dizer assim. Você tem. Como é que vai ser? Como é que você vai fazer acontecer? Né? Quando chegar na velhice, você passou a vida toda sem ser CLT, você vai ter juntado grana para se aposentar? Né? Todo mês vou separar uma grana para quando eu chegar na minha velhice eu não ter que me preocupar com dinheiro. Vocês vão conseguir fazer isso? Porque vocês estão abrindo mão, de mão beijada, vocês estão abrindo mão dos direitos de vocês, né? É isso. Eu queria falar justamente sobre como que a indústria cultural, ela não só através dos meios de comunicação transmite cultura de massa, né? Que é essa cultura produzida pela indústria cultural, né? De forma rápida e que não faz a pessoa pensar muito, né? Não pode ser uma arte muito crítica, tem que ser uma arte para você dançar e daqui a pouco aparecer outra para você dançar também. Essa arte que tem que ser construída de maneira rápida, né? Que a criatividade tem que ser ligeira, você não pode demorar muito para produzir e tal. Além desse tipo de arte, os meios de comunicação transmitem ideologias, né? Eles têm interesses próprios e nas músicas e nas mensagens que eles transmitem, esses interesses são difundidos. Se liguem, certo? Se liguem para não serem boneco na mão de ninguém. Beleza? É isso.